Você já foi deixada justamente pela pessoa que prometeu te amar e proteger? Naquele dia, ela estava deitada na maca, frágil, implorando por apoio. Mas o homem que era seu marido, o médico famoso que todos admiravam, simplesmente a abandonou, porque não queria que ela tivesse o bebê. 5 anos depois, em um shopping lotado, os olhos dele cruzaram novamente com os dela. E ali, o mundo dele desmoronou. O que ela tinha nos braços mudou tudo. Já deixa o like, inscreva-se no canal e responda nos comentários. Você perdoaria alguém que te abandonou no momento mais difícil? O cheiro de desinfetante queimava as narinas de Marina, enquanto ela se agarrava às bordas da maca fria. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, os dedos esbranquiçados pela força com que segurava o lençol áspero que cobria suas pernas nuas. O som metálico dos equipamentos médicos ecoava pela sala pequena e sem janelas, criando uma sinfonia assombrada que fazia seu coração disparar ainda mais rápido. Por favor, Rafael. Sua voz saiu quebrada. Um sussurro desesperado que se perdeu no ar gelado da clínica. Eu preciso de você agora. Rafael Mendonça, o médico mais respeitado da cidade, o homem que ela chamava de marido há 3 anos, permaneceu de pé ao lado da porta com os braços cruzados. O jaleco branco impecável contrastava brutalmente com a expressão sombria que dominava seu rosto esculpido. Os olhos castanhos que um dia a fizeram suspirar de paixão, agora a perfuravam com uma frieza cortante, como lâmina de bisturi. Marina, você sabe que não podemos ter esse bebê agora. As palavras saíram de sua boca com a mesma precisão clínica que ele usava para diagnosticar doenças. Minha carreira está no auge. O hospital está considerando me promover a diretor. Um filho arruinaria tudo. O sabor amargo do desespero se espalhou pela língua de Marina. Ela podia sentir o suor frio escorrendo pela testa, misturando-se com as lágrimas que insistiam em brotar, apesar de todos os seus esforços para contê-las. O tecido áspero do avental hospitalar roçava contra sua pele sensível, lembrando-a constantemente de sua vulnerabilidade naquele momento. Mas é nosso bebê, Rafael. Ela tentou se sentar na maca, mas a tontura a forçou a se deitar novamente. Como você pode falar assim? Você é médico. Você salva vidas. Um sorriso amargo curvou os lábios dele, tão diferente daquele sorriso encantador que conquistara seu coração na faculdade de medicina. Agora era apenas uma máscara cruel moldada pela ambição desmedida. Exatamente por isso, Marina, eu sei o que precisa ser feito. Rafael consultou o relógio dourado em seu pulso, o mesmo que ela havia dado de presente em seu último aniversário. O procedimento está marcado para daqui a 15 minutos. É simples, rápido, indolor. As palavras dele ecoaram pela sala como tiros certeiros no peito de Marina. Ela podia sentir o mundo girando ao seu redor, as paredes brancas se transformando em um borrão nauseante. O cheiro do álcool gel misturou-se com o perfume masculino que ela tanto amava, criando uma combinação tóxica que fez seu estômago se revirar. Eu não vou fazer isso! A voz dela ganhou uma força surpreendente, vinda de algum lugar profundo dentro de sua alma. Nunca vou tirar a vida do meu filho! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina podia ouvir sua própria respiração ofegante, o zumbido baixo do ar-condicionado e o som distante de passos no corredor. Rafael permaneceu imóvel como uma estátua de mármore, mas ela conseguiu ver o músculo da mandíbula dele contrair em uma tensão contida. Então você escolheu. Sua voz soou diferente agora, mais baixa, mais perigosa. Escolheu um embrião em vez do seu marido. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras dele cortaram mais fundo que qualquer bisturi poderia cortar. Ela estendeu a mão trêmula em direção a ele, implorando por uma conexão, por qualquer sinal do homem que ela pensava conhecer. Rafael, por favor, podemos conversar sobre isso. Podemos encontrar uma solução juntos.
mas ele já estava recuando. Sua figura imponente se afastando dela com cada passo calculado. A luz fluorescente do teto criava sombras dramáticas em seu rosto, acentuando a determinação fria em seus traços. Não há nada para conversar, Marina. Ele pausou na porta, sem se virar para olhá-la. Quando você decidir ser razoável, me procure. Até lá, você está sozinha nessa loucura. A porta se fechou com um clique suave, mas para Marina soou como o portão do inferno se selando. O eco do barulho reverberou pela sala vazia, deixando-a completamente sozinha com o zunido dos equipamentos médicos e o peso esmagador da realidade. Ela deslizou as mãos até o ventre ainda plano, onde uma vida minúscula começava a se formar. As lágrimas finalmente transbordaram, descendo por suas bochechas como rios salgados de dor pura. O tecido do lençol hospitalar absorveu suas lágrimas, mas nada no mundo poderia absorver a dor que rasgava seu peito. Não se preocupe, meu amor. Ela sussurrou para o bebê que crescia dentro dela, sua voz embargada, mas determinada. A mamãe vai proteger você, sempre. Lá fora, ela podia ouvir o som dos sapatos sociais de Rafael ecoando pelo corredor, se afastando para sempre de sua vida. O homem que prometera amá-la na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, acabara de quebrar todos os votos sagrados que fizeram diante do altar. Naquele momento, deitada naquela maca fria e abandonada pelo próprio marido, Marina entendeu que estava completamente sozinha no mundo. Mas também entendeu algo mais. Jamais deixaria de lutar por aquele bebê que carregava em seu ventre. A chuva tamborilava implacavelmente contra as janelas do pequeno apartamento que Marina conseguira alugar com suas economias. O som ritmado das gotas se misturava com os soluços abafados que ela tentava conter, enterrando o rosto no travesseiro encharcado de lágrimas. O aroma doce do chá de camomila, esfriando na mesa de cabeceira, contrastava com o gosto amargo da solidão que dominava sua boca há 3 meses. Suas mãos acariciaram delicadamente a barriga que começava a se arredondar, onde uma pequena vida pulsava com determinação. A pele macia sob seus dedos tremia ligeiramente, como se o bebê pudesse sentir a angústia que consumia cada fibra do ser de sua mãe. O tecido macio da camisola de algodão roçava contra sua pele sensível, lembrando-a de que agora seu corpo não era mais apenas seu. Você está crescendo, meu pequeno guerreiro, sussurrou Marina, a voz rouca de tanto chorar. Mesmo com toda essa tempestade ao nosso redor, você continua forte. O telefone sobre a mesa lateral vibrou mais uma vez. Marina nem precisava olhar para saber que era outra ligação perdida de Rafael. 17 chamadas nas últimas 2 horas, todas ignoradas. As mensagens se acumulavam como pedras pesadas em seu coração. Marina, seja razoável. Ainda dá tempo de resolver isso. Você está destruindo o nosso futuro. Cada palavra dele era como sal em ferida aberta. A campainha tocou de forma insistente, quebrando o silêncio melancólico do apartamento. Marina enxugou o rosto com as costas da mão e caminhou até a porta com passos lentos. Através do olho mágico, viu a silhueta familiar de Carla, sua melhor amiga desde a adolescência. Mari, eu sei que você está aí. A voz de Carla soou abafada através da porta de madeira. Por favor, me deixe entrar. Estou preocupada com você. Marina hesitou por alguns segundos antes de girar a fechadura. Carla entrou como um furacão de energia, seus cabelos cacheados, pingando água da chuva e os olhos escuros brilhando com preocupação genuína. O perfume floral que sempre usava invadiu o ambiente, trazendo memórias de tempos mais felizes. Meu Deus, Marina! Carla a envolveu em um abraço apertado e Marina pôde sentir o tecido úmido do casaco dela contra sua pele. Você parece um fantasma. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa decente?
Não tenho fome, Marina murmurou, se afastando do abraço e voltando para o sofá desbotado. O enjoo não me deixa comer quase nada. Carla a seguiu, seus sapatos fazendo barulho molhado contra o piso frio. Ela se sentou ao lado de Marina, pegando suas mãos geladas entre as suas mãos quentes. Mari, você não pode continuar assim. O Rafael pode ser um canalha, mas você precisa cuidar de si mesma e do bebê. O nome dele cortou o ar como uma navalha afiada. Marina sentiu o peito apertar novamente, como se uma morsa invisível estivesse comprimindo seus pulmões. Ele me ligou hoje de novo, Marina confessou, sua voz apenas um fio. Disse que conseguiu marcar outro procedimento, em uma clínica particular, discreta. Disse que ainda dá tempo. Os olhos de Carla se encheram de fúria, e Marina pôde ver as veias saltando em seu pescoço. Esse homem perdeu completamente a noção. Como ele pode ser tão cruel? Você está carregando o filho dele. Não para ele. Marina balançou a cabeça, sentindo novas lágrimas ameaçarem transbordar. Para ele, sou apenas um obstáculo em seu caminho para a fama. O bebê é só um problema a ser resolvido. O silêncio pesado que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva e pelos batimentos acelerados do coração de Marina. Carla apertou suas mãos com mais força, como se pudesse transferir sua própria força através do toque. E sua família? Já contou para eles? Marina soltou uma risada amarga que soou mais como um soluço. Minha mãe disse que eu deveria ser inteligente e pensar no meu futuro. Meu pai nem quis falar comigo depois que soube. Acham que estou sendo teimosa e irresponsável. Ela pausou, engolindo o nó na garganta. Todos acham que o Rafael está certo. Todos estão errados. Carla explodiu, se levantando do sofá com um movimento brusco. Você tem todo o direito de escolher o que fazer com sua própria vida. Marina observou a amiga andar de um lado para o outro na pequena sala, seus punhos cerrados e o rosto vermelho de indignação. Era reconfortante ter pelo menos uma pessoa ao seu lado, mas mesmo isso não conseguia preencher o vazio devastador que crescia em seu peito. Às vezes eu me pergunto se eles estão certos. Marina admitiu em voz baixa, as palavras saindo como confissões perigosas. Talvez eu seja mesmo egoísta. Talvez não consiga criar uma criança sozinha. Carla parou imediatamente e se ajoelhou na frente de Marina, segurando seu rosto entre as mãos com delicadeza. Escute bem o que vou dizer, Marina Santos. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Lembra quando éramos crianças e você defendeu aquele garoto menor dos valentões? Lembra quando você estudou noites inteiras para passar no vestibular de enfermagem, mesmo com todos dizendo que você não conseguiria? Seus olhos brilhavam com convicção. Essa mesma força está dentro de você agora. Você vai conseguir, Mari. Eu sei que vai. Marina sentiu algo se movendo dentro dela, como se o bebê estivesse respondendo às palavras de encorajamento. Ela colocou a mão sobre a barriga e sorriu pela primeira vez em semanas. Ele se mexeu, sussurrou maravilhada. O bebê se mexeu quando você estava falando. Carla sorriu através de suas próprias lágrimas e colocou a mão sobre a de Marina. Está vendo? Ele também sabe que vocês vão ficar bem. Naquele momento, sentada em seu apartamento simples com a única amiga que não a abandonara, Marina sentiu uma fagulha de esperança acender em seu coração ferido. Talvez ela realmente conseguisse fazer isso sozinha. Talvez o amor de mãe fosse suficiente para superar qualquer obstáculo. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro do apartamento, algo havia mudado. A tempestade em seu coração começava a se acalmar, substituída por uma determinação feroz que ela nem sabia que possuía. Obrigada, Carla, Marina disse, apertando a mão da amiga, por não me abandonar quando todos os outros abandonaram. Eu nunca vou te abandonar, Mari.
Nem você, nem esse bebê. E naquele momento, Marina soube que tinha razão. Entre lágrimas e dor, ela estava descobrindo uma força que nunca imaginou possuir. Uma força que a transformaria de uma mulher quebrada em uma mãe guerreira, disposta a enfrentar o mundo inteiro por seu filho. O shopping pulsava com vida em uma tarde de domingo, o eco das conversas se misturando com o som suave da música ambiente que flutuava pelos corredores reluzentes. Marina caminhava devagar entre as vitrines coloridas, sua mão direita entrelaçada com os dedinhos pequenos e quentes de Sofia, sua filha de 4 anos, que saltitava ao seu lado com energia contagiante. Mamãe, posso pegar um sorvete? A vozinha doce de Sofia cortou através do burburinho ao redor delas, seus olhos castanhos grandes e brilhantes, erguendo-se esperançosos para Marina. Os cachos dourados da menina balançavam a cada movimento, capturando a luz artificial do teto e criando um halo angelical ao redor de seu rostinho delicado. Claro, princesa. Marina sorriu, sentindo seu coração se aquecer, como sempre acontecia quando olhava para a filha. Mas primeiro vamos terminar de procurar um presente para a vovó Carla. O perfume doce dos cookies, recém-assados de uma loja próxima, invadia suas narinas, misturando-se com o aroma de café que emanava da praça de alimentação. Marina ajeitou a bolsa simples no ombro, verificando mentalmente o orçamento apertado que planejara para aquela saída especial. Cada real contava agora que trabalhava dupla jornada como enfermeira para sustentar a casa. Sofia parou abruptamente em frente a uma loja de brinquedos, pressionando seu nariz pequeno contra o vidro transparente da vitrine. Seus olhos se arregalaram ao ver uma boneca vestida de princesa, com cabelos longos e um vestido azul cintilante. Ela é linda, mamãe, Sofia suspirou, deixando uma pequena marca de vapor no vidro. Parece comigo? Marina se ajoelhou ao lado da filha, observando a boneca, e depois o rosto radiante de Sofia. A semelhança era impressionante. Os mesmos cachos dourados, os mesmos olhos expressivos, o mesmo sorriso que iluminava qualquer ambiente. É idêntica a você, meu amor, Marina sussurrou, beijando a testa macia de Sofia. Talvez no seu aniversário... Tudo bem, mamãe, eu já tenho você e você é melhor que qualquer boneca. Sofia se virou e abraçou as pernas de Marina com força, seu gesto espontâneo de amor fazendo o coração da mãe quase explodir de felicidade. Elas continuaram caminhando pelo corredor principal, passando por grupos de famílias e casais que aproveitavam o fim de semana. Marina sentia o piso liso sob seus tênis desgastados, cada passo ecoando suavemente contra o mármore polido. O som das fontes ornamentais criava uma melodia relaxante que se misturava com as risadas distantes de crianças brincando na área infantil. Foi quando elas se aproximaram da grande escadaria central que Marina sentiu um arrepio estranho percorrer sua espinha. Uma sensação inexplicável de que estava sendo observada a fez diminuir o passo, seus olhos vasculhando instintivamente o ambiente ao redor. E então ela o viu. Rafael Mendonça estava parado próximo à balaustrada do segundo andar, sua figura imponente destacando-se entre a multidão como uma estátua de mármore. Mesmo à distância, Marina podia ver que ele havia mudado nesses 5 anos. Estava mais maduro, mais distinto, com alguns fios grisalhos nas têmporas que apenas acentuavam sua aparência sofisticada. O terno escuro e impecável gritava sucesso, assim como o relógio de ouro que brilhava em seu pulso. O tempo pareceu congelar ao redor de Marina. Ela podia sentir seu coração disparar violentamente contra as costelas, o som dos batimentos abafando todos os outros ruídos do shopping. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, e uma onda de calor subiu por seu pescoço até colorir suas bochechas. Rafael também a havia visto. Seus olhos castanhos, antes tão familiares, agora se fixaram nela
com uma expressão de choque absoluto. Marina viu sua boca se abrir ligeiramente, como se ele fosse falar algo, mas nenhum som saiu. Ele se inclinou para a frente, agarrando a balaustrada com força suficiente para fazer seus nós dos dedos ficarem brancos. Mamãe, por que você parou? A voz de Sofia cortou através da paralisia que havia tomado conta de Marina. Você está bem? Está com cara de fantasma. Marina forçou-se a olhar para baixo, encontrando os olhos preocupados da filha. Mas quando Rafael viu Sofia pela primeira vez, o mundo dele literalmente parou de girar. A criança era como um espelho perfeito de sua própria infância. Os mesmos cachos dourados que ele tivera quando pequeno, antes de seus cabelos escurecerem com a idade. Os mesmos olhos castanhos expressivos, a mesma linha da mandíbula, até mesmo a pequena covinha no queixo que aparecia quando ela sorria. Marina viu o exato momento em que a realização atingiu Rafael como um raio. Seus olhos se arregalaram em um reconhecimento devastador, sua face empalidecendo até ficar quase transparente. Ele cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco no estômago, uma das mãos voando instintivamente para se apoiar na parede mais próxima. Meu Deus! As palavras escaparam dos lábios dele em um sussurro inaudível, mas Marina conseguiu ler em seus lábios. Sofia, alheia ao drama que se desenrolava acima dela, começou a acenar alegremente para Rafael, seu sorriso radiante iluminando todo o seu rosto. A inocência da criança criou um contraste brutal com a tempestade de emoções que devastava os adultos. Oi, moço! Sofia gritou com sua voz cristalina, fazendo várias pessoas se virarem para olhar. Você está olhando para mim e minha mamãe. Rafael desceu os degraus da escada como se estivesse em transe, seus movimentos mecânicos e desajeitados. Marina sentiu suas pernas ficarem fracas, como se fossem desabar a qualquer momento. O cheiro do perfume masculino dele chegou até ela mesmo a metros de distância, despertando memórias dolorosas que ela havia tentado enterrar por anos. Marina! Sua voz saiu rouca, carregada de emoções que ela não conseguiu decifrar. Ela é minha filha. Marina completou com firmeza, instintivamente puxando Sofia para mais perto de si. Seu braço protetor envolveu os ombros pequenos da menina, criando uma barreira física e emocional entre Rafael e a criança. Os olhos de Rafael se moveram freneticamente entre Marina e Sofia, como se estivesse tentando processar uma equação impossível. Marina podia ver lágrimas se formando nos cantos de seus olhos, sua respiração se tornando irregular e ofegante. 5 anos, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ela tem 5 anos. O shopping continuava girando ao redor deles, pessoas passando sem perceber que ali, naquele exato momento, 3 vidas estavam sendo irrevogavelmente alteradas. O som das conversas, o eco dos passos, a música ambiente, tudo se transformou em um zumbido distante enquanto pai e filha se olhavam pela primeira vez. Sofia inclinou a cabeça para o lado, estudando Rafael com a curiosidade típica das crianças. Mamãe, quem é esse moço? Por que ele está chorando? Marina sentiu como se uma mão gelada tivesse agarrado seu coração e o estivesse espremendo sem piedade. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Como ela poderia explicar para uma criança de 4 anos que o homem parado na sua frente era o pai que a havia rejeitado antes mesmo dela nascer? O silêncio entre eles se estendeu como uma eternidade, carregado de 5 anos de dor, arrependimento e amor não dito. E ali, no meio de um shopping lotado, o passado finalmente havia alcançado o presente, trazendo consigo todas as consequências que nenhum deles estava preparado para enfrentar. O ar ao redor dos 3 parecia ter ficado mais denso, como se o próprio oxigênio tivesse se transformado em melado espesso que dificultava a respiração. Marina sentia sua garganta fechando progressivamente.
enquanto o suor frio escorria pela sua nuca, fazendo o tecido da blusa grudar desconfortavelmente em sua pele. Cada fibra do seu ser gritava para que pegasse Sofia pela mão e corresse para longe dali, mas seus pés pareciam ter criado raízes no piso gelado do shopping. Rafael deu mais um passo em direção a elas, seus olhos vidrados, fixados em Sofia, como se ela fosse uma aparição divina. As lágrimas que ele tentava conter começaram a escorrer lentamente por suas bochechas, criando trilhas brilhantes que captavam a luz artificial do ambiente. Sua mão tremia visivelmente quando ele a estendeu na direção da menina, parando no ar como se houvesse uma barreira invisível entre eles. Sofia! Ele sussurrou o nome da filha pela primeira vez, sua voz quebrada carregando anos de arrependimento concentrado em 2 sílabas. Que nome lindo! A menina sorriu com aquela inocência pura que só as crianças possuem, balançando os cachos dourados enquanto se aproximava ligeiramente de Rafael. Marina sentiu seu coração pular uma batida quando viu a filha dar um pequeno passo à frente, longe de sua proteção. Obrigada, minha mamãe que escolheu. Ela disse que significa sabedoria. Sofia inclinou a cabeça para o lado, estudando Rafael com curiosidade genuína. Você tem olhos iguais aos meus. Todo mundo sempre diz que eu tenho olhos diferentes das outras crianças. As palavras da menina atingiram Rafael como punhaladas certeiras no peito. Ele se curvou ligeiramente, como se a dor física fosse real, uma das mãos voando instintivamente para o coração. Marina podia ver sua luta interna refletida em cada linha de expressão do seu rosto. A culpa, o desespero, o amor instantâneo e avassalador por aquela criança que era indiscutivelmente sua filha. Sofia, venha aqui. Marina conseguiu articular finalmente, sua voz saindo mais áspera do que pretendia. Ela estendeu a mão na direção da filha, mas a menina estava completamente fascinada pelo estranho que chorava ao olhar para ela. Mamãe, por que o moço está triste? Sofia perguntou, sua vozinha doce cortando o silêncio tenso como uma lâmina afiada. Ele parece precisar de um abraço. Você sempre diz que abraços curam tristeza. Marina sentiu como se tivesse engolido cacos de vidro. A inocência da filha transformava aquele momento em algo ainda mais devastador. Rafael soltou um som que era meio riso, meio soluço, se abaixando lentamente até ficar na altura de Sofia. Você é muito esperta, princesa, ele disse com voz embargada, mantendo uma distância respeitosa, mas bebendo cada detalhe do rostinho da filha. Sua mamãe te ensinou bem. Ela é a melhor mamãe do mundo inteiro, Sofia declarou com orgulho. Depois, voltou sua atenção para Rafael. Qual é seu nome? Você trabalha aqui no shopping? Eu sou Rafael, ele respondeu, a voz falhando na metade. E não, eu não trabalho aqui. Eu sou médico. Os olhos de Sofia se iluminaram imediatamente. Médico! Como o doutor que cuidou do meu machucado no joelho. Você também tem band-aid com desenhinhos? A pergunta inocente fez Rafael soltar uma risada molhada de lágrimas. Por um momento, toda a atenção pareceu se dissolver, deixando apenas um homem descobrindo pela primeira vez a personalidade encantadora de sua filha. Tenho sim, no meu consultório, ele respondeu, sua voz ficando mais suave. Com desenhos de princesas e unicórnios. Unicórnios? Sofia bateu palmas entusiasmada. Eu amo unicórnios. Mamãe, ele tem band-aids de unicórnios. Marina observava a interação com o coração sendo despedaçado pedaço por pedaço. Ver a conexão natural e imediata entre pai e filha era simultaneamente a coisa mais bela e mais dolorosa que ela já havia presenciado. Rafael estava se apaixonando por Sofia a cada segundo, e a menina, com sua natureza amorosa, estava retribuindo sem saber que estava falando com o homem que a havia rejeitado antes mesmo dela nascer. Sofia, precisamos ir.
Marina disse abruptamente, sua voz carregada de uma firmeza que não sentia. Lembra que prometemos visitar a vovó Carla? O sorriso no rosto de Sofia desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão de decepção genuína. Mas, mamãe, eu quero conversar mais com o Dr. Rafael. Ele é legal. Rafael se levantou lentamente, seus olhos encontrando os de Marina pela primeira vez desde que haviam se reencontrado. O impacto foi devastador. Naqueles olhos castanhos que ela conhecia tão bem, Marina viu arrependimento profundo, dor insuportável e um amor desesperado que chegou a tirar o ar de seus pulmões. Marina, por favor, ele sussurrou, dando um passo na direção dela. Precisamos conversar. Deixe-me explicar. Explicar o quê? A voz de Marina saiu como um tiro, carregada de 5 anos de dor reprimida. Explicar como você me abandonou quando eu mais precisava. Explicar como você quis que eu matasse nossa filha. Sofia olhou de um adulto para o outro, seus olhos grandes se enchendo de confusão e medo. A criança podia não entender as palavras, mas sentia a tensão elétrica que cruzava o ar entre seus pais. Mamãe! Sua vozinha tremeu ligeiramente. Por que você está brava? Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu novamente, estavam cheios de uma determinação desesperada. Eu estava errado, Marina, completamente errado. Eu era jovem, assustado, egoísta. Sua voz ganhou urgência. Mas olhe para ela, olhe para nossa filha. Ela é perfeita. Ela é minha filha. Marina explodiu, suas emoções finalmente transbordando como uma represa que se rompeu. Você perdeu o direito de chamá-la de sua no momento em que me deixou sozinha naquela clínica. As lágrimas que ela havia contido por tanto tempo começaram a escorrer livremente por seu rosto. Anos de luta solitária, noites em claro quando Sofia estava doente, sacrifícios financeiros, julgamentos da sociedade, tudo veio à superfície de uma só vez. Sofia começou a chorar também, assustada com a intensidade das emoções ao seu redor. Ela se agarrou à perna de Marina, enterrando o rosto na calça jeans da mãe. Mamãe, eu quero ir embora, ela soluçou. Estou com medo. O som do choro da filha cortou Rafael ao meio. Ele estendeu a mão instintivamente, querendo consolá-la. Mas Marina se afastou bruscamente, levando Sofia consigo. Não chegue perto dela, Marina gritou, atraindo olhares curiosos dos transeuntes. Você não tem direito. Você escolheu sua carreira brilhante em vez dela. Você conseguiu o que queria. É diretor do hospital, famoso, respeitado, mas ela nunca foi parte dos seus planos. Eu mudei, Marina, Rafael disse desesperadamente, lágrimas escorrendo sem freio. Eu cometi o maior erro da minha vida. Todo dia dos últimos 5 anos eu pensei em você. Me perguntei se o quê? Marina o interrompeu com voz venenosa. Se eu tinha feito o que você queria, se eu tinha resolvido o problema? Desculpe te decepcionar, Rafael, mas eu escolhi minha filha e ela escolheu viver. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou parado como uma estátua, suas mãos tremendo incontrolavelmente ao lado do corpo. Por um momento, Marina pensou que ele fosse desabar ali mesmo. Eu quero conhecê-la, ele disse finalmente, sua voz apenas um sussurro desesperado. Por favor, Marina, deixe-me conhecer minha filha. Marina pegou Sofia no colo, a menina ainda chorando baixinho contra seu pescoço. O peso familiar e reconfortante da filha em seus braços lhe deu forças para o que precisava fazer. Sua filha? Marina riu amargamente. Você não tem filha, Rafael. Você tem apenas uma carreira brilhante, exatamente como sempre quis. E com essas palavras cortantes, ela se virou e começou a se afastar, deixando Rafael parado sozinho no meio do shopping, destruído pela primeira visão da filha que havia rejeitado e da mulher que havia perdido para sempre. As 2 semanas que se seguiram ao encontro no shopping
foram um verdadeiro inferno para Marina. Ela não conseguia tirar da cabeça a imagem de Rafael descobrindo Sofia. A forma como os olhos dele se encheram de lágrimas ao ver a filha pela primeira vez. Mesmo tentando se convencer de que não devia nada a ele, uma parte pequena e persistente de seu coração sussurrava que talvez Sofia merecesse conhecer o pai. O apartamento pequeno parecia ainda menor agora, como se as paredes estivessem se fechando sobre ela. O cheiro familiar do café da manhã se misturava com o aroma doce do shampoo infantil de Sofia, criando uma atmosfera reconfortante que contrastava brutalmente com a tempestade de emoções que devastava seu interior. Marina observava a filha brincando no tapete colorido da sala, seus cachos dourados balançando enquanto ela conversava animadamente com suas bonecas. Esta é a princesa Luna. Sofia explicava para suas bonecas alinhadas em semicírculo, sua vozinha melodiosa preenchendo o silêncio matinal. Ela é muito corajosa e cuida de todos os animais da floresta. E esta aqui é a doutora Clara. Ela salva vidas como o doutor Rafael. Marina quase engasgou com o café ao ouvir o nome de Rafael saindo dos lábios da filha. Desde o encontro no shopping, Sofia não parava de falar sobre o doutor legal dos olhos iguais aos dela. A inocência da criança transformava aquela situação já complicada em algo ainda mais doloroso. Sofia, venha tomar café da manhã, Marina chamou, tentando manter a voz firme, apesar do nó que se formava em sua garganta. A menina saltou do tapete com a agilidade típica das crianças, seus pezinhos descalços, fazendo barulho suave contra o piso frio. Ela se acomodou na cadeirinha da mesa pequena, balançando as perninhas, enquanto Marina servia leite morno em seu copo favorito, decorado com unicórnios coloridos. Mamãe, quando vamos ver o doutor Rafael de novo? Sofia perguntou com aquela curiosidade natural das crianças, seus olhos castanhos brilhando com expectativa. Ele parecia triste. Você sempre diz que devemos ajudar pessoas tristes. Marina sentiu como se tivesse engolido um punhado de pregos. Como explicar para uma criança de 4 anos que o homem por quem ela havia se interessado era justamente a pessoa que havia tentado impedir que ela nascesse? Ele deve estar muito ocupado no hospital, princesa. Marina respondeu vagamente, untando manteiga no pão com movimentos mecânicos. Os médicos trabalham muito. Sofia sentiu seriamente, como se estivesse processando uma informação muito importante. Quando eu crescer, vou ser médica também. Assim posso ajudar pessoas tristes, como o Dr. Rafael. Antes que Marina pudesse responder, a campainha tocou. O som ecoou pelo apartamento pequeno como um tiro, fazendo Marina pular da cadeira. Ela verificou o relógio da parede. 8 horas da manhã. Quem poderia estar visitando tão cedo? Através do olho mágico, Marina viu uma figura que fez seu coração disparar. Rafael estava parado no corredor, segurando um buquê de flores coloridas e uma caixa embrulhada com papel de presente rosa. Ele estava diferente da última vez, mais humilde, com olheiras profundas que denunciavam noites mal dormidas. Quem é, mamãe? Sofia perguntou, aparecendo ao lado da porta como um pequeno furacão de curiosidade. Marina hesitou por alguns segundos, o dedo pairando sobre a fechadura. Parte dela queria fingir que não estava em casa, mas sabia que Sofia havia escutado a campainha. Respirando fundo, ela abriu a porta lentamente. Rafael parecia ainda mais abatido de perto. Suas roupas estavam amarrotadas, como se ele tivesse dormido com elas, e seus olhos vermelhos denunciavam que havia chorado. Quando seus olhares se encontraram, Marina viu uma vulnerabilidade nele que nunca havia presenciado antes. Marina, por favor. Ele começou com voz rouca. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas eu trouxe algumas coisas para Sofia. Doutor Rafael! Sofia gritou de alegria, correndo para se posicionar entre as pernas de Marina. Você veio me visitar!
O rosto de Rafael se iluminou instantaneamente ao ver a filha, como se o sol tivesse nascido apenas para ele. Ele se ajoelhou na soleira da porta, ficando na altura de Sofia, e estendeu as flores na direção dela. Estas são para você, princesa, ele disse com voz emocionada. Margaridas brancas, porque você me disse que ama unicórnios, e elas são puras e mágicas como eles. Sofia bateu palmas de alegria, pegando o buquê com cuidado reverente. Ela enterrou o nariz nas pétalas macias, inspirando profundamente o perfume doce das flores. Elas cheiram como o jardim da vovó Carla, ela exclamou. Obrigada, doutor Rafael. Marina observava a interação com o coração partido. Ver a alegria genuína de Sofia ao receber as flores era simultaneamente belo e devastador. Rafael havia encontrado instintivamente a forma de tocar o coração da filha. E isto, Rafael continuou, oferecendo a caixa embrulhada, é algo especial que eu escolhi pensando em você. Sofia rasgou o papel com a empolgação típica das crianças, revelando uma boneca médica completa com estetoscópio, jaleco em miniatura e uma maleta cheia de instrumentos de brinquedo. Era exatamente o tipo de presente que uma menina que queria ser médica adoraria. É a doutora Sofia, ela gritou, abraçando a boneca contra o peito. Olha, mamãe, ela tem um estetoscópio de verdade. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Rafael havia prestado atenção na conversa no shopping, lembrando-se do interesse de Sofia pela medicina. Era um gesto tão simples, mas revelava um cuidado que ela não esperava. Posso entrar? Rafael perguntou hesitantemente, seus olhos implorando por uma chance. Só por alguns minutos. Eu prometo que não vou incomodar. Marina hesitou, todos os seus instintos gritando para proteger Sofia da possível decepção. Mas olhando para o rosto radiante da filha abraçada à boneca nova, ela não teve coragem de negar. Há alguns minutos, ela murmurou, se afastando para deixá-lo entrar. Rafael entrou no apartamento como se estivesse pisando em terreno sagrado. Seus olhos vasculharam o ambiente pequeno, mas aconchegante, as paredes decoradas com desenhos de Sofia, a estante com livros infantis, o tapete colorido onde as bonecas ainda estavam arrumadas em semicírculo. Doutor Rafael, quer ver como eu brinco de médica? Sofia perguntou, puxando-o pela mão na direção do tapete. Posso escutar seu coração? Rafael se deixou ser guiado pela filha, sentando-se no chão com cuidado. Sofia colocou o estetoscópio de brinquedo nas orelhas e pressionou a outra extremidade contra o peito dele, franzindo a testa em concentração cômica. Seu coração está batendo muito rápido, ela diagnosticou seriamente. Você está nervoso? Rafael soltou uma risada molhada de lágrimas, sua mão tremendo ligeiramente quando ele acariciou os cachos dourados da filha. Estou um pouco nervoso, sim, doutora Sofia. Ele admitiu. É a primeira vez que uma médica tão especial me examina. Sofia sorriu orgulhosa, depois inclinou a cabeça para o lado com curiosidade. Por que você estava chorando no shopping? Alguém te machucou? A pergunta inocente atingiu Rafael como um raio. Marina viu sua luta para encontrar palavras adequadas para uma criança, sua respiração ficando irregular. Às vezes os adultos choram quando encontram algo muito precioso que pensavam ter perdido para sempre, ele explicou cuidadosamente. Como quando você perde um brinquedo favorito e depois o encontra. Sofia assentiu como se aquilo fizesse perfeito sentido. Você perdeu alguma coisa muito importante. Rafael olhou para Marina por cima da cabeça de Sofia, seus olhos cheios de arrependimento e amor. Perdi as duas pessoas mais importantes da minha vida, ele sussurrou. Mas agora encontrei vocês de novo. Marina sentiu suas defesas começando a ruir. Havia algo diferente em Rafael. Uma humildade genuína que ela nunca havia visto antes. Ele não estava tentando impressionar ou controlar. Estava simplesmente sendo um homem desesperado para conhecer sua filha.
Sofia brincou com Rafael por mais uma hora, mostrando todos os seus brinquedos, contando histórias sobre seus desenhos animados favoritos e fazendo 1000 perguntas sobre o trabalho dele no hospital. Rafael respondia a cada pergunta com paciência infinita, seus olhos nunca deixando o rosto da filha, como se estivesse tentando memorizar cada expressão. "Você tem filhos, Dr. Rafael?" Sofia perguntou inocentemente, enquanto eles construíam uma torre com blocos coloridos. Rafael engoliu em seco, olhando rapidamente para Marina antes de responder. "Tenho uma filha muito especial", ele disse suavemente. "Ela é corajosa, inteligente e tem o sorriso mais bonito do mundo. Onde ela está? Porque ela não veio brincar comigo." "Ela está bem aqui", Rafael sussurrou, tocando gentilmente a ponta do nariz de Sofia. "Você é minha filha, Sofia. Minha princesa." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia piscou várias vezes, processando a informação com a seriedade de uma criança tentando entender conceitos adultos. "Você é meu papai?" ela perguntou em voz baixa, seus olhos grandes se movendo entre Rafael e Marina. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Este era o momento que ela havia temido desde o reencontro no shopping. Ela abriu a boca para intervir, mas Rafael a interrompeu gentilmente. "Sim, princesa, eu sou seu papai, e sinto muito por ter demorado tanto para te conhecer." Sofia olhou para ele por um longo momento, depois se jogou em seus braços com força total, enterrando o rosto em seu pescoço. "Eu sempre quis ter um papai", ela sussurrou contra sua pele. "Todas as minhas amigas têm papai." Rafael a abraçou como se ela fosse feita de cristal, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Marina observava a cena com o coração partido, sabendo que sua vida havia mudado irrevogavelmente naquele momento. Ali, vendo pai e filha se encontrarem pela primeira vez, ela percebeu que não importava quanta raiva sentisse de Rafael. Sofia merecia ter um pai. E talvez, apenas talvez, Rafael realmente tivesse mudado. Os dias seguintes, à revelação da paternidade, se transformaram em uma montanha-russa emocional, que deixou Marina exausta. Sofia havia abraçado a descoberta de ter um pai com a naturalidade típica das crianças, mas para Marina, cada visita de Rafael era como arrancar um curativo de uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. O apartamento pequeno parecia vibrar com uma energia diferente agora. A presença masculina de Rafael mudava a dinâmica familiar que ela havia construído tão cuidadosamente durante 5 anos. Nesta manhã de quinta-feira, Marina estava sentada na mesa da cozinha, mexendo distraidamente o café que esfriava na xícara, enquanto observava Rafael e Sofia brincando no tapete da sala. O aroma rico do café se misturava com o perfume masculino dele, criando uma combinação que despertava memórias que ela preferia manter enterradas. Rafael havia chegado 1 hora antes com um novo presente, um kit de jardinagem infantil, e desde então estava no chão ajudando Sofia a plantar sementes de girassol em pequenos vasos coloridos. "Papai, as plantas realmente crescem sozinhas?" Sofia perguntou, suas mãos pequenas cobertas de terra úmida, enquanto pressionava delicadamente uma semente no solo fofo. O cheiro de terra fresca invadia o ambiente, trazendo uma sensação de vida nova que contrastava com a tensão que Marina sentia no peito. "Elas precisam de cuidado, princesa", Rafael explicou pacientemente, sua voz carregando uma ternura que Marina nunca havia ouvido antes. "Água, luz do sol, carinho, assim como você precisou do cuidado da sua mamãe para crescer forte e bonita." Marina sentiu um aperto no coração ao ouvir a sinceridade em sua voz. Durante as últimas semanas, ela havia observado Rafael com Sofia,
procurando sinais de que era apenas uma fase, um capricho momentâneo de um homem que descobrira ter uma filha. Mas cada gesto dele parecia genuíno, cada palavra cuidadosamente pensada para não machucar a sensibilidade da criança. O telefone de Rafael vibrou sobre a mesa de centro, interrompendo o momento. Marina viu o nome Dr. Eduardo Carvalho, presidente hospital, piscando na tela. Rafael olhou para o aparelho com expressão contrariada, depois para Sofia, que continuava concentrada em sua jardinagem. Você deveria atender, Marina disse em voz baixa, embora uma parte dela quisesse que ele ignorasse completamente o mundo exterior quando estava com a filha. Rafael hesitou por alguns segundos antes de pegar o telefone. Eduardo, posso ligar de volta em alguns minutos? Estou com minha filha. As palavras saíram naturalmente, mas Marina percebeu o orgulho na voz dele ao pronunciar minha filha pela primeira vez para alguém do trabalho. Marina não conseguiu ouvir a resposta do outro lado, mas viu o rosto de Rafael se fechando progressivamente. Ele se levantou do tapete, passando a mão livre pelos cabelos em um gesto de frustração que ela conhecia bem. Entendo. Mas você precisa entender que minhas prioridades mudaram, Rafael disse, caminhando até a janela. Não posso mais ficar até tarde todos os dias. Tenho responsabilidades aqui. Sofia parou de brincar e olhou para o pai com preocupação. Mesmo não entendendo completamente a conversa, ela podia sentir a tensão crescente no ambiente. Papai está bravo, ela sussurrou para Marina, que se aproximou e se sentou no tapete ao lado da filha. Ele está apenas conversando sobre trabalho, princesa. Marina explicou, acariciando os cachos dourados da menina. Continue plantando suas sementinhas. Rafael desligou o telefone com mais força do que necessário, seu rosto mostrando uma mistura de raiva e determinação. Ele voltou para o tapete, mas Marina podia ver que algo havia mudado em sua expressão. Tudo bem? Ela perguntou, embora não tivesse certeza se realmente queria saber a resposta. Rafael olhou para Sofia, que havia voltado a se concentrar nas plantas, depois para Marina. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar, uma mistura de medo e resolução. Precisamos conversar, ele disse em voz baixa. Há coisas que você precisa saber sobre por que eu agi daquele jeito 5 anos atrás. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Durante todas aquelas semanas, ela havia se perguntado se haveria mais por trás da frieza cruel de Rafael naquele dia na clínica. Parte dela não queria saber. Era mais fácil odiá-lo quando ele era simplesmente o vilão egoísta de sua história. Sofia, que tal assistir seus desenhos no quarto enquanto papai e mamãe conversam? Rafael sugeriu, sua voz forçadamente alegre. Quando terminarmos, vamos regar suas plantinhas juntos. A menina assentiu animadamente, levando consigo a boneca médica que havia se tornado sua companheira inseparável. Marina ouviu o som da televisão ligando no quarto e respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Rafael se sentou na poltrona em frente ao sofá onde Marina estava, suas mãos nervosas brincando com o tecido da calça. O silêncio se estendeu por alguns momentos, preenchido apenas pelo som abafado dos desenhos animados vindo do quarto de Sofia. Você se lembra do meu pai? Rafael começou finalmente, sua voz mais baixa do que o normal. Marina assentiu. Dr. Augusto Mendonça havia sido uma figura imponente na medicina da cidade, conhecido tanto por sua competência quanto por sua personalidade controladora. Ele morreu no ano passado, Rafael continuou, observando as próprias mãos. Enfarte fulminante. Nos últimos momentos de vida, ele me confessou algumas coisas que mudaram tudo o que eu pensava sobre minha própria vida. A Marina sentiu sua respiração se acelerar. Havia algo na voz de Rafael que a assustava e a intrigava ao mesmo tempo. Quando você engravidou, Marina, eu fiquei apavorado, não apenas pela responsabilidade, mas por causa do que meu pai me disse. Rafael levantou os olhos para encontrar os dela.
Ele me ameaçou, disse que se eu tivesse um filho antes de consolidar minha carreira, ele se certificaria de que eu nunca conseguisse trabalhar em nenhum hospital respeitável da região. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Meu pai tinha influência em toda a comunidade médica. Ele financiou minha faculdade, minha especialização, tinha contatos em todos os lugares importantes. Rafael se inclinou para a frente, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele disse que se eu destruísse meu futuro com responsabilidades prematuras, ele não apenas cortaria meu financiamento, mas se certificaria de que eu fosse banido da medicina. As palavras caíam sobre Marina como golpes físicos. Durante 5 anos, ela havia acreditado que Rafael a havia abandonado por pura ambição egoísta. Descobrir que havia pressão externa, ameaças concretas, não justificava suas ações, mas complicava drasticamente a narrativa que ela havia construído em sua mente. Isso não justifica o que você fez, ela disse, sua voz tremendo de emoção contida. Você ainda me abandonou. Você ainda quis que eu matasse nossa filha. Eu sei, Rafael respondeu rapidamente, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Nada do que eu diga vai justificar. Eu era jovem, covarde, aterrorizado de decepcionar o homem que eu idolatrava. Mas, Marina, você precisa entender. Eu não tinha ideia de como ser forte naquele momento. Meu pai havia controlado cada aspecto da minha vida desde criança. Marina se levantou bruscamente do sofá, começando a andar de um lado para o outro na sala pequena. O cheiro do perfume de Rafael, misturado com o aroma das flores que ele trouxera na semana anterior, criava uma atmosfera sufocante que dificultava sua respiração. "E por que está me contando isso agora?" ela perguntou, sua voz carregada de suspeita. "Porque 5 anos depois?" Rafael se levantou também, estendendo as mãos na direção dela em um gesto de súplica. "Porque quando meu pai morreu, ele me contou mais coisas, coisas que me fizeram perceber que toda a minha vida foi construída sobre ameaças e manipulação." Sua voz começou a se quebrar. "Ele me confessou que sempre soube onde você estava, que durante todos esses anos ele mandava investigadores te seguirem para ter certeza de que você não tentaria me procurar." Marina parou de andar abruptamente, sentindo suas pernas ficarem fracas. "Ele o quê?" "Ele sabia sobre Sofia desde que ela nasceu, Marina. Ele tinha fotos dela, relatórios sobre onde vocês moravam, onde você trabalhava." Rafael passou as mãos pelo rosto como se estivesse tentando apagar memórias dolorosas. "Ele me mostrou tudo nos últimos dias de vida, como uma confissão final. Disse que foi a única forma de proteger meu futuro." O mundo de Marina começou a girar. Saber que havia sido vigiada durante todos aqueles anos, que um homem poderoso havia manipulado sua vida à distância, fez com que ela se sentisse violada de uma forma que nunca havia experimentado. "Por 5 anos eu achei que você simplesmente não se importava", ela sussurrou, suas próprias lágrimas começando a escorrer. "Eu achei que éramos tão insignificantes para você que nem valia a pena saber se estávamos vivas." "Eu me importava!" Rafael explodiu, sua voz carregada de dor. "Cada dia durante 5 anos, eu me perguntei como vocês estavam. Mas eu era um covarde que acreditava que seu pai sabia o que era melhor. Só depois que ele morreu, eu descobri que ele estava manipulando nossa situação desde o início." Sofia apareceu na porta do quarto, seus olhos grandes e preocupados, olhando de um pai para o outro. "Por que vocês estão chorando?" ela perguntou com sua vozinha inocente, segurando a boneca médica contra o peito. Marina e Rafael imediatamente se recompuseram, enxugando os rostos rapidamente. Marina se ajoelhou na altura da filha, forçando um sorriso tranquilizador. "Os adultos às vezes choram quando estão conversando sobre coisas importantes, princesa", ela explicou suavemente. "Mas está tudo bem."
Sofia olhou para Rafael, que ainda estava visivelmente abalado. Papai, você está doente? Posso te examinar? A pergunta inocente da filha quebrou as últimas defesas de Rafael. Ele se ajoelhou também, ficando na altura de Sofia, e deixou que ela colocasse o estetoscópio de brinquedo em seu peito. Seu coração está batendo muito rápido de novo. Sofia diagnosticou seriamente. Você precisa de um remédio especial. Que remédio, doutora? Rafael perguntou, sua voz embargada. Sofia sorriu e se jogou em seus braços, abraçando-o com força. Abraço de urso. Mamãe sempre diz que abraço de urso cura qualquer tristeza. Rafael a abraçou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, seus olhos encontrando os de Marina por cima da cabeça da filha. Naquele olhar, Marina viu arrependimento profundo, amor desesperado e uma vulnerabilidade que ela nunca havia presenciado antes. Por um momento, observando pai e filha abraçados, Marina sentiu suas próprias defesas começarem a ruir. As revelações sobre a manipulação do pai de Rafael não justificavam o abandono, mas explicavam muito sobre o homem quebrado que agora implorava por uma segunda chance. Ali, naquele apartamento pequeno, perfumado com flores e terra fresca das plantinhas de Sofia, Marina percebeu que talvez a história que ela havia construído durante 5 anos fosse mais complicada do que imaginara. E talvez, apenas talvez, houvesse espaço para perdão em seu coração ferido. A madrugada de sábado chegou com uma urgência aterrorizante que transformou o mundo de Marina em um pesadelo. O grito agudo de Sofia cortou o silêncio do apartamento às 3 da manhã, arrancando Marina de um sono profundo e a jogando em um estado de pânico instantâneo. O som ecoou pelas paredes pequenas como um alarme de emergência, fazendo seu coração disparar antes mesmo que sua mente processasse completamente o que estava acontecendo. Marina saltou da cama, seus pés descalços deslizando no piso frio enquanto corria para o quarto da filha. O cheiro familiar do amaciante nas roupas de cama se misturava com algo diferente. Um odor adocicado e enjoativo que fez seu estômago se revirar. Quando ela acendeu a luz, a cena que encontrou fez seu mundo desabar. Sofia estava curvada sobre a cama, vomitando violentamente, seu rostinho pálido como papel e coberto de suor frio. Meu Deus, Sofia! Marina correu para a filha, ajoelhando-se ao lado da cama e segurando os cachos dourados que grudavam no rosto febril da menina. A pele dela estava queimando sob seus dedos, uma temperatura que fez Marina saber imediatamente que algo estava muito errado. O que você está sentindo, princesa? Minha barriga dói muito, mamãe. Sofia gemia entre soluços, suas mãozinhas pequenas pressionadas contra o abdômen. E minha cabeça está doendo também. Eu não consigo parar de vomitar. As mãos de Marina tremiam incontrolavelmente, enquanto ela tentava avaliar a situação. Sofia havia jantado normalmente na noite anterior, brincado com suas plantas novas e dormido sem problemas. Como uma criança saudável podia estar tão doente de uma hora para outra? Marina pegou o termômetro digital na gaveta da cômoda, suas mãos trêmulas, quase derrubando o aparelho no chão. Quando o resultado apareceu na telinha, 39,8 ela sentiu como se tivesse levado um murro no estômago. Febre alta em crianças pequenas era sempre motivo de alarme, especialmente acompanhada de vômito e dor abdominal. Vamos ao hospital agora, Sofia, Marina disse, tentando manter a voz calma apesar do pânico que consumia cada célula do seu corpo. Mamãe vai te ajudar a se vestir. Sofia tentou se sentar, mas outra onda de náusea a atingiu. Ela se curvou novamente, vomitando um líquido esverdeado que fez Marina saber que precisavam sair dali imediatamente. O cheiro acre invadiu o quarto pequeno, misturando-se com o aroma doce do perfume infantil que ela sempre borrifava nos lençóis da filha.
Marina vestiu Sofia com mãos trêmulas, escolhendo roupas confortáveis e quentes para protegê-la do frio da madrugada. A menina estava tão fraca que mal conseguia ficar em pé, seu corpinho pequeno tremendo contra o peito da mãe enquanto ela a carregava até o carro. O hospital público mais próximo ficava a 20 minutos de distância, mas naquele momento pareceu uma eternidade. Marina dirigia com uma mão no volante e a outra constantemente verificando a temperatura de Sofia, que havia adormecido no banco traseiro com respiração irregular. O cheiro de desinfetante hospitalar já parecia impregnar o ar do carro, como se o destino inevitável estivesse se aproximando. A sala de emergência estava lotada mesmo na madrugada. O chão de linóleo frio refletia as luzes fluorescentes cruas que faziam todo mundo parecer doente, e o barulho constante de equipamentos médicos criava uma sinfonia angustiante. Marina segurou Sofia no colo, sentindo o peso quente e alarmante da febre irradiando através das roupinhas da menina. "Por favor, minha filha está muito doente", Marina implorou à recepcionista, uma mulher de meia idade com expressão cansada. "Ela tem febre muito alta e não para de vomitar." A triagem foi rápida. A enfermeira tomou uma olhada em Sofia e imediatamente a classificou como prioridade. Em questão de minutos, elas foram levadas para uma sala de emergência, onde um médico jovem começou a examinar Sofia com movimentos eficientes e preocupados. Quando os sintomas começaram, Dr. Fernandes perguntou, enquanto apalpava delicadamente o abdômen de Sofia, que gemia de dor a cada toque. Há 2 horas, ela estava dormindo normalmente e acordou gritando. Marina respondeu, segurando a mãozinha gelada da filha. Ela nunca ficou doente assim antes. O médico franziu o senho ao examinar os olhos de Sofia com uma pequena lanterna. A menina estava semiconsciente agora, respondendo apenas com gemidos baixos quando ele falava com ela. "Vamos precisar fazer alguns exames urgentes", ele disse, sua voz carregando uma seriedade que fez o sangue de Marina gelar. "Hemograma completo, ultrassom abdominal e vamos colocar ela no soro imediatamente para combater a desidratação." Enquanto preparavam Sofia para os exames, Marina se lembrou de Rafael. Ele era médico, ele saberia o que fazer. Ele poderia ajudar. Com mãos tremendo tanto que mal conseguia digitar, ela enviou uma mensagem. "Sofia está muito doente. Estamos no Hospital São Lucas, emergência. Por favor, venha." A resposta chegou em menos de 1 minuto. "Saindo agora. Aguente firme." Os próximos 30 minutos se arrastaram como uma eternidade de tortura. Sofia foi levada para fazer ultrassom, depois para colher sangue, cada procedimento fazendo-a chorar fraquinho de dor e confusão. Marina nunca se sentiu tão impotente em toda a sua vida, observando sua filha pequena ser conectada a fios e tubos, seu rostinho pálido contrastando brutalmente com os lençóis brancos da maca hospitalar. Rafael chegou como um furacão de energia e determinação. Mesmo em roupas casuais, uma camiseta branca e jeans que ele claramente havia vestido às pressas, sua presença médica era inconfundível. Seus cabelos estavam despenteados e havia uma expressão de pânico controlado em seus olhos quando ele viu Sofia pela primeira vez desde que ela adoeceu. "Meu Deus, Marina!" ele sussurrou, aproximando-se da maca onde Sofia jazia conectada ao soro. "O que aconteceu?" "Ela acordou vomitando, com febre altíssima e dor no abdômen", Marina explicou rapidamente, sua voz quebrando. "Os médicos estão fazendo exames, mas ainda não sabem o que é." Rafael se inclinou sobre Sofia, suas mãos de médico automaticamente verificando o pulso dela no pescoço, observando a coloração de sua pele, a respiração. O amor e o desespero em seus olhos eram tão intensos que Marina sentiu seu próprio peito apertar. "Princesa, papai está aqui", ele sussurrou para Sofia, beijando sua testa febril. "Você vai ficar boa, eu prometo."
Dr. Fernandes voltou com os resultados dos exames, sua expressão grave fazendo tanto Marina quanto Rafael se enrijecerem. O cheiro de papel novo dos resultados se misturava com o odor antisséptico do hospital, criando uma atmosfera que fazia Marina sentir náusea. Os exames mostram sinais de apendicite aguda, ele anunciou, as palavras caindo como bombas no silêncio da sala. O apêndice está inflamado e precisamos operar imediatamente. Se romper, pode causar peritonite, o que seria muito grave. Marina sentiu suas pernas ficarem fracas. Cirurgia. Sua filha de 4 anos precisava de cirurgia de emergência. As palavras ecoavam em sua mente como ecos distorcidos, cada sílaba carregada de terror. Rafael imediatamente assumiu o controle da situação com a autoridade de alguém que havia passado anos em hospitais. Quem vai fazer a cirurgia? Ele perguntou, sua voz profissional mascarando o desespero pessoal. Eu quero falar com o cirurgião responsável. Dr. Santos está a caminho. Ele é nosso melhor cirurgião pediátrico, Dr. Fernandes respondeu. Mas preciso que vocês assinem os termos de consentimento imediatamente. Não podemos perder tempo. Enquanto Marina assinava os papéis com mãos trêmulas, Rafael permanecia ao lado de Sofia, sussurrando palavras de encorajamento que ela provavelmente não conseguia ouvir completamente. Suas lágrimas caíam livremente agora, cada gota carregada com 5 anos de amor perdido e a possibilidade aterrorizante de que ele poderia perder a filha antes mesmo de ter tido a chance de realmente conhecê-la. Ela vai ficar bem, Rafael disse, mais para si mesmo do que para Marina. Ela é forte, ela é uma guerreira como a mãe. A equipe cirúrgica chegou e começou a preparar Sofia para a operação. Rafael tentou acompanhar a maca pelo corredor, mas foi gentilmente impedido na porta do centro cirúrgico. Marina observou sua luta interna. O médico nele sabia que não podia interferir, mas o pai, desesperado, queria estar ao lado da filha. Por favor, cuidem bem dela. Ele implorou para Dr. Santos, um homem mais velho com olhos gentis. Ela é tudo para nós. Vamos cuidar dela como se fosse nossa própria filha, Dr. Santos prometeu antes de desaparecer através das portas duplas. E então, eles ficaram sozinhos na sala de espera, Marina e Rafael, unidos pelo medo e pelo amor por Sofia. O cheiro de café velho da máquina automática se misturava com o desinfetante, criando uma atmosfera sufocante que parecia prender o ar em seus pulmões. Marina desabou em uma cadeira de plástico, finalmente permitindo que toda a tensão dos últimos meses explodisse em lágrimas desesperadas. Rafael se sentou ao lado dela, hesitando por apenas um momento antes de envolvê-la em seus braços. Ela vai ficar bem, Marina. Ele repetiu como um mantra, sua própria voz embargada. Apendicite é uma cirurgia rotineira. Dr. Santos é excelente. E se algo der errado? Marina soluçou contra seu peito, permitindo-se pela primeira vez em 5 anos buscar conforto naqueles braços que um dia haviam sido seu refúgio. E se eu a perder? Ela é tudo que eu tenho no mundo. Você não vai perdê-la, Rafael disse com uma convicção feroz, apertando-a mais forte. E você não está sozinha nisso, não mais. Eu deveria ter estado aqui desde o primeiro dia, mas estou aqui agora e não vou a lugar nenhum. As horas se arrastaram como anos. Rafael ligou para o hospital onde trabalhava, cancelando todas as suas cirurgias e compromissos do dia sem hesitação. Quando seu assistente perguntou sobre as consequências, ele respondeu simplesmente: "Minha filha está doente, nada mais importa." Marina observou essa demonstração de prioridades com algo próximo ao choque. O homem que 5 anos atrás havia escolhido a carreira sobre a família estava agora abandonando tudo para ficar ao lado de uma filha que mal conhecia. Você não precisava cancelar tudo, ela disse suavemente. Sim, eu precisava, Rafael respondeu imediatamente.
Eu cometi o erro de não estar aqui quando vocês precisaram antes. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Às 6 da manhã, Dr. Santos emergiu do centro cirúrgico com um sorriso cansado, mas aliviado. Marina e Rafael saltaram das cadeiras simultaneamente, seus corações batendo em uníssono enquanto esperavam o veredicto. A cirurgia foi um sucesso completo, ele anunciou, e Marina sentiu suas pernas quase cederem de alívio. Conseguimos remover o apêndice antes que rompesse. Sofia é uma menina muito forte. Ela deve acordar da anestesia em algumas horas. Rafael abraçou Marina com força, ambos chorando de alívio e gratidão. Naquele momento, todas as mágoas e ressentimentos pareceram insignificantes comparados ao fato de que Sofia estava segura. "Posso vê-la?" Rafael perguntou, sua voz ainda trêmula de emoção. "Ela está sendo levada para a recuperação agora. Vocês podem vê-la em 15 minutos." Quando finalmente entraram no quarto de recuperação, Sofia parecia pequena e frágil na cama hospitalar, mas estava respirando naturalmente e sua temperatura havia baixado. Rafael se aproximou da cama como se estivesse se aproximando de algo sagrado, suas mãos tremendo quando ele tocou gentilmente o cabelo da filha. "Obrigado", ele sussurrou. Não ficou claro se para Sofia, para Marina ou para alguma força superior. "Obrigado por me dar uma segunda chance." Marina observou este homem que havia reencontrado há apenas algumas semanas se transformar completamente diante de seus olhos. O medo de perder Sofia havia quebrado suas últimas defesas, revelando um pai desesperadamente apaixonado por sua filha. E ali, naquele quarto de hospital perfumado com antisséptico e esperança, Marina finalmente entendeu algo que havia resistido a aceitar. Rafael havia mudado. O homem que abandonara uma mulher grávida havia se transformado em um pai que sacrificaria qualquer coisa pela filha. Foi no medo de perder Sofia que eles entenderam. O amor era realmente maior que qualquer mágoa. 3 meses haviam se passado desde a cirurgia de Sofia, e o apartamento pequeno de Marina havia se transformado em algo completamente diferente. O aroma doce de panquecas recém-feitas flutuava pela cozinha nesta manhã ensolarada de domingo, misturando-se com o perfume das rosas brancas que Rafael trouxera na véspera. Um hábito que ele havia desenvolvido desde que Sofia saíra do hospital. A luz dourada da manhã atravessava as cortinas floridas novas, criando padrões dançantes no chão, onde Sofia brincava com sua coleção crescente de bonecas médicas. Marina observava pela janela da cozinha Rafael empurrando Sofia no balanço que ele havia instalado na pequena varanda do apartamento. Os risos cristalinos da menina ecoavam pelo ar matinal, uma melodia que havia se tornado a trilha sonora dos últimos meses. O som da felicidade pura de sua filha ainda era capaz de fazer seu coração acelerar, especialmente depois de quase tê-la perdido. "Mais alto, papai! Eu quero tocar as nuvens!" Sofia gritava animadamente, seus cachos dourados voando no vento enquanto o balanço subia cada vez mais alto. "Cuidado para não voar para longe, princesa!" Rafael ria, suas mãos firmes segurando as correntes do balanço. "Se você voar para longe, quem vai cuidar das nossas plantas?" O jardim suspenso na varanda havia se tornado um projeto conjunto dos três. Sofia havia insistido em plantar mais sementes após a cirurgia, dizendo que queria fazer flores para agradecer aos médicos que cuidaram dela. Agora, pequenos girassóis balançavam suavemente na brisa, junto com margaridas coloridas e manjericão que perfumava todo o ambiente. Marina secou as mãos no pano de prato, observando essa cena doméstica que 3 meses atrás parecia impossível. Rafael havia mudado de forma tão radical que às vezes ela se perguntava se era a mesma pessoa que a havia abandonado 5 anos antes. Ele chegava todas as manhãs, antes do café, levava Sofia para o parque depois do almoço,
e ficava para o jantar quase todos os dias. Mais importante, ele havia declinado a promoção para diretor do hospital, escolhendo uma posição que lhe dava mais flexibilidade para estar presente na vida da filha. Mamãe, venha balançar comigo. Sofia gritou da varanda, interrompendo os pensamentos de Marina. Já vou, princesa, Marina respondeu, untando a última panqueca antes de se juntar a eles na varanda. O cheiro da terra úmida das plantas se misturava com o perfume suave das flores, criando uma atmosfera de paz que Marina havia aprendido a valorizar profundamente. Rafael a ajudou a se sentar no segundo balanço que ele havia instalado semana passada, seus dedos roçando brevemente nos dela durante o processo. Mesmo após todos esses meses, o toque dele ainda era capaz de despertar borboletas em seu estômago. As panquecas estão prontas? Rafael perguntou, sentando-se no chão ao lado dos balanços. Essa havia se tornado a configuração preferida deles nas manhãs de domingo. Sofia balançando entre os pais, contando histórias sobre seus sonhos ou planos para o dia. Estão, com formato de coração, como a Sofia pediu. Marina sorriu, observando a filha fazer uma cara de aprovação. Papai, você vai ficar para almoçar também? Sofia perguntou, parando o balanço para olhar diretamente para Rafael. Mamãe está fazendo aquele macarrão que você gosta. Rafael olhou para Marina, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Durante os últimos meses, eles haviam estabelecido uma rotina confortável, mas sempre com a compreensão tácita de que ele era um visitante, não um morador. Marina sentiu seu coração acelerar. Essa pergunta simples de Sofia carregava um peso muito maior do que aparentava. Se sua mãe não se importar, Rafael respondeu cuidadosamente. Claro que não me importo, Marina disse, surpreendendo-se com a naturalidade de sua resposta. Você sempre pode ficar. Sofia bateu palmas de alegria, saltando do balanço para abraçar os dois pais simultaneamente. O gesto espontâneo da menina criou um momento de intimidade inesperada. Os três abraçados na pequena varanda perfumada, com a cidade acordando preguiçosamente ao fundo. Durante o café da manhã, Marina observou Rafael ajudar Sofia a cortar suas panquecas, limpar o mel que escorria pelo canto de sua boca, ouvir pacientemente enquanto ela contava uma história elaborada sobre suas bonecas. Cada gesto revelava um homem completamente transformado pela paternidade, paciente, atencioso, completamente dedicado à felicidade da filha. Papai, quando você vai morar aqui com a gente? Sofia perguntou de repente, sua voz inocente cortando o ar como uma lâmina afiada. Marina quase engasgou com o café, sentindo suas bochechas esquentarem. Rafael parou com o garfo no meio do caminho até a boca, seus olhos se arregalando ligeiramente. Sofia, Marina começou, mas não sabia como terminar a frase. Todas as minhas amigas da escola têm o papai e a mamãe morando na mesma casa. Sofia continuou com a lógica implacável das crianças. Por que o meu papai mora em outro lugar? Rafael colocou o garfo no prato cuidadosamente, como se fosse feito de cristal. Marina podia ver sua luta interna, o desejo óbvio de fazer parte da família, contrastando com o respeito pelos limites que ela havia estabelecido. Às vezes, os adultos precisam de tempo para descobrir como fazer as coisas funcionarem, princesa. Ele explicou gentilmente. Mas o importante é que papai te ama muito e sempre vai estar aqui quando você precisar. Mas eu quero que você more aqui, Sofia insistiu, seus olhos se enchendo de lágrimas de frustração. Eu quero que você esteja aqui quando eu acordar de manhã e quando eu for dormir à noite, como as outras famílias. As palavras da filha atravessaram o coração de Marina como flechas certeiras. Durante 5 anos, ela havia construído uma vida para as duas, convencendo-se de que eram completas sozinhas.
Mas observando a necessidade genuína de Sofia de ter uma família completa, Marina percebeu que talvez estivesse negando à filha algo fundamental por causa de suas próprias feridas não cicatrizadas. Rafael se levantou da mesa abruptamente, caminhando até a janela da cozinha. Marina podia ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos se fechavam e abriam nervosamente ao lado do corpo. Sofia, que tal você ir brincar no seu quarto enquanto mamãe e papai conversam? Marina sugeriu suavemente. A menina assentiu relutantemente, mas não antes de abraçar cada um dos pais com força extra, como se pudesse uni-los fisicamente através de sua vontade. Quando Sofia saiu da cozinha, o silêncio que se seguiu foi carregado de 5 anos de história, 3 meses de reconstrução e um futuro incerto que pairava entre eles como uma nuvem de possibilidades. Marina, Rafael começou se virando para encará-la. Eu nunca quis pressionar você sobre isso. Sei que não tenho direito de pedir mais do que você já me deu. Rafael. Marina se levantou também, caminhando até ficar próxima a ele. Podia sentir o calor irradiando de seu corpo, o cheiro familiar de seu perfume, misturado com o aroma doce das panquecas. Deixe-me terminar, ele disse suavemente, estendendo as mãos na direção dela. Estes últimos 3 meses foram os melhores da minha vida. Não apenas por conhecer Sofia, mas por redescobrir você. A mulher forte que você se tornou. A mãe incrível que sempre soube que seria. Marina sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Havia uma sinceridade na voz dele que tocava partes de seu coração que ela havia protegido cuidadosamente durante anos. Eu te amo, Marina. Rafael continuou, sua voz quebrando ligeiramente. Sempre amei. Mesmo quando fui covarde demais para lutar por nós. Mesmo quando deixei que o medo controlasse minhas decisões. Amo a mulher que você era, e amo ainda mais a mulher que você se tornou. As palavras dele ecoaram pela cozinha pequena, misturando-se com o aroma persistente das panquecas e o som distante de Sofia brincando no quarto. Marina sentiu como se estivesse parada na beira de um precipício. Um passo à frente significaria perdoar completamente, abrir seu coração novamente, arriscar ser machucada outra vez. Eu não sei se consigo confiar novamente, ela sussurrou, as lágrimas finalmente transbordando. Você me quebrou, Rafael, completamente. Eu sei, ele respondeu imediatamente, suas próprias lágrimas escorrendo livremente. E vou passar o resto da minha vida tentando consertar o que quebrei. Não apenas com palavras, mas com ações. Todos os dias. Rafael se aproximou mais, estendendo as mãos hesitantemente até tocar o rosto dela com delicadeza infinita. Seus polegares limparam suas lágrimas com movimentos suaves. O toque familiar, despertando memórias de tempos mais felizes. Marina, eu sei que não mereço uma segunda chance. Sei que cometi erros imperdoáveis. Mas se você me deixar, quero passar cada dia provando que mudei. Quero ser o homem que Sofia merece como pai e o homem que você merece como companheiro. Marina fechou os olhos, permitindo-se sentir o toque dele, o calor de suas mãos, a sinceridade em sua voz. Durante meses, ela havia observado sua transformação, a forma como ele reorganizara toda a sua vida em torno de Sofia, como havia aberto mão de ambições profissionais para estar presente, como tratava cada momento com elas como um presente precioso. Papai, mamãe. A voz de Sofia ecoou pelo apartamento, interrompendo o momento. Venham ver o que eu desenho. Marina abriu os olhos, encontrando o olhar de Rafael. Naqueles olhos castanhos que conhecia tão bem, ela viu arrependimento profundo, amor desesperado e uma determinação férrea de ser melhor. Vamos ver o desenho da Sofia, ela disse suavemente, não se afastando do toque dele.
Eles caminharam juntos até o quarto de Sofia, onde encontraram a menina sentada no chão, com lápis de cor espalhados ao redor. No papel, ela havia desenhado 3 figuras de palito segurando as mãos. Uma mulher com cabelos longos, um homem alto e uma menina pequena com cachos. Acima deles, um sol amarelo brilhante e uma casa colorida. Esta somos nós, Sofia explicou orgulhosamente. Nossa família, vocês gostaram? Marina sentiu seu coração quase explodir ao ver a esperança pura nos olhos da filha. Rafael se ajoelhou ao lado de Sofia, pegando o desenho com reverência. É o desenho mais bonito que já vi, princesa, ele disse com voz embargada. Posso guardá-lo? Claro, mas só se você prometer que vai tentar fazer acontecer de verdade. Sofia respondeu com a sabedoria simples das crianças. Rafael olhou para Marina por cima da cabeça de Sofia, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Marina sentiu todas as suas defesas finalmente desmoronarem. Observando Rafael com Sofia, vendo o amor incondicional entre pai e filha, lembrando-se de como ele havia mudado cada aspecto de sua vida para estar presente para elas, ela percebeu que estava pronta para arriscar novamente. Eu acho, Marina disse lentamente, se ajoelhando também para ficar na altura dos dois, que podemos tentar fazer acontecer de verdade. Sofia gritou de alegria, se jogando nos braços dos 2 pais simultaneamente. Rafael olhou para Marina com uma expressão de gratidão e amor tão intensa que ela sentiu como se pudesse se afogar nela. Obrigado, ele sussurrou, mal audível sobre os gritos de felicidade de Sofia. Obrigado por me dar uma segunda chance. Não me faça me arrepender, Marina respondeu, mas havia um sorriso em seus lábios que suavizava as palavras. 2 semanas depois, Rafael se mudou oficialmente para o apartamento. Ele trouxe apenas o essencial, suas roupas, alguns livros médicos e uma foto emoldurada dos 3 juntos no hospital, tirada no dia em que Sofia recebeu alta. Marina observou-o arrumar suas coisas no armário dela, ainda meio em choque por estar realmente fazendo isso. Tem certeza de que não está se arrependendo? Rafael perguntou, notando sua expressão pensativa. Pergunte-me de novo em alguns anos, Marina respondeu, mas seu sorriso era genuíno. Sofia entrou no quarto correndo, vestindo o pijama novo que Rafael havia comprado para ela, rosa, com pequenos estetoscópios estampados. Agora somos uma família de verdade? Ela perguntou, subindo na cama entre os dois. Agora somos uma família de verdade, Rafael confirmou, beijando a testa da filha. Marina observou pai e filha se aconchegarem para a história da noite, seu coração se enchendo de uma sensação que ela havia esquecido existir. Completude. Talvez nem todas as histórias precisassem ter finais perfeitos para serem belas. Talvez algumas das melhores histórias fossem sobre segundas chances, perdão e amor, que encontram um caminho através das circunstâncias mais improváveis. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Marina adormeceu ao lado do homem que amava, com sua filha segura no quarto ao lado, sabendo que acordaria pela manhã ainda parte de uma família. O apartamento pequeno estava perfumado com o aroma das rosas brancas de Rafael, o cheiro doce do shampoo de Sofia e a promessa de novos começos. Do lado de fora, a cidade continuava sua dança noturna, mas dentro daquelas paredes simples, 3 pessoas haviam encontrado algo que muitos procuram a vida inteira, uma segunda chance no amor verdadeiro. 6 meses depois, Rafael pediu Marina em casamento no mesmo shopping onde se reencontraram, com Sofia segurando as alianças e um buquê de margaridas brancas. A resposta de Marina foi sim, antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Às vezes, a vida nos quebra apenas para nos mostrar que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. E para Marina, Rafael e Sofia, casa não era um lugar. Era estar juntos, finalmente completos, finalmente uma família.